Roma, 1968. Manifestações nas ruas de Paris, Praga, Cidade do México. O mundo em chamas de revolução cultural. Corte para o interior sereno da Biblioteca Apostólica Vaticana. Um homem de rosto austero e olhos profundamente tristes escreve à mão. Na mesa, pilhas de relatórios científicos, cartas de bispos, memorandos teológicos. Ele escreve e reescreve. Apaga. Recomeça. O peso do mundo está naquelas páginas. Em 1968, e o ano em que o mundo explodiu, e um papa solitário tomou uma decisão que lhe custaria a popularidade, que dividiria a igreja e que o perseguiria até a morte. 50 anos depois, a história começou a dar-lhe razão. Esta é a história de Paulo VI, e o papa que ninguém entendeu completamente enquanto estava vivo. Giovanni Battista Montini nasceu em 26 de setembro de 1897, em Concesio, uma pequena cidade próxima a Brescia, na Lombardia italiana. Ao contrário de João XXIII, que havia nascido na pobreza camponesa, Montini era filho de uma família da burguesia católica ilustrada. Seu pai, Giorgio Montini, era advogado, jornalista e político, e um dos fundadores do Partido Popular Italiano, o antecessor histórico da democracia cristã. Sua mãe, Giuditta Alghisi, era uma mulher de profunda espiritualidade que transmitiu ao filho uma sensibilidade religiosa refinada e uma consciência aguda das responsabilidades sociais que a fé cristã impõe. Essa origem moldou Montini de maneiras que seriam determinantes para o Papa que ele viria a ser. Ele era um intelectual por formação e por temperamento, um homem que se sentia igualmente à vontade na filosofia, na literatura, na arte e na teologia, e que acreditava profundamente que a Igreja devia estar em diálogo constante e respeitoso com a cultura do seu tempo, não em confronto defensivo com ela. Suas referências intelectuais eram reveladoras. Admirava Jacques Maritain, o filósofo tomista francês que havia elaborado a doutrina do humanismo integral. Uma visão do ser humano que recusa tanto o individualismo liberal que esquece a dimensão comunitária quanto o coletivismo marxista que esmaga a pessoa. Dialogava com Emmanuel Mounier e o movimento personalista, que colocava a pessoa humana, em sua irredutível dignidade e liberdade, no centro de qualquer projeto político ou social genuinamente humano. Lia Bernanos, Claudel, Peg e os grandes escritores católicos franceses que haviam provado que fé e cultura não eram adversários naturais. Esse perfil intelectual o tornou, nos anos de seu trabalho na Cúria Romana sob Pio XII, um dos interlocutores mais sofisticados da Igreja com o mundo moderno. E ao mesmo tempo tornou objeto de desconfiança por parte dos setores mais conservadores da Cúria, que viam em sua abertura ao diálogo um perigo de contaminação ideológica. A tensão entre abertura e fidelidade, entre diálogo e identidade, que seria o tema central de seu pontificado, e já se prefigurava nos anos de formação. Paulo VI, o nome que Montini adotou ao ser eleito Papa em junho de 1963, após a morte de João XXIII, foi o Papa que conduziu o Concílio Vaticano II à conclusão. Herdou um processo que João XXIII havia iniciado com entusiasmo criativo e que precisava agora ser guiado com a precisão teológica e a firmeza pastoral de quem sabe que os processos de renovação institucional podem tanto libertar quanto desestabilizar, tanto aprofundar quanto dispersar. Seu estilo de governar era radicalmente diferente do de seu predecessor. João XXIII governava com o coração e com uma intuição pastoral que confiava no Espírito Santo para preencher os espaços que a análise intelectual não alcançava. Paulo VI governava com a cabeça e o coração simultaneamente, e essa combinação, que deveria ser uma vantagem, tornava-se às vezes paralisante. Ele via demasiado bem todos os lados de cada questão, pesava demasiado cuidadosamente todas as consequências de cada decisão. E isso lhe conferia uma lentidão deliberativa que seus críticos interpretavam como fraqueza ou indecisão. Mas havia dimensões de seu pontificado que eram absolutamente decisivas e que a história posterior confirmaria com clareza. Ele foi o primeiro Papa a viajar de avião para fora da Itália, e o fez extensamente, visitando todos os continentes, tornando-se o Papa mais viajado da história até então. Em 1964,
foi a Jerusalém, e o primeiro Papa a visitar a Terra Santa desde os Apóstolos. Em 1965, foi às Nações Unidas em Nova York e proferiu um dos discursos mais citados da história diplomática do século XX, e nunca mais a guerra. Nunca mais a guerra. Essa dimensão universalista de Paulo VI, e sua consciência de que a Igreja não pertencia à Europa, mas ao mundo inteiro, e que o mundo inteiro merecia ser encontrado onde estava, era uma aplicação prática do espírito do concílio. E uma profecia do que a Igreja seria nos décadas seguintes, com um Papa polonês, um Papa argentino, e a crescente transferência do centro de gravidade do catolicismo para o hemisfério sul. Em 1968, Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, no documento que definiria sua imagem histórica de modo mais duradouro e mais controverso do que qualquer outro ato de seu pontificado. O contexto era a revolução cultural e sexual que varria o mundo ocidental, e a questão específica era a da regulação artificial da natalidade. A pílula contraceptiva, aprovada pela FDA americana em 1960, havia se tornado em poucos anos um dos símbolos mais poderosos da liberação sexual e da autonomia feminina sobre o próprio corpo. A Comissão Pontifícia para o Estudo da Família, da População e da Natalidade, convocada por João XXIII e expandida por Paulo VI, e havia passado anos estudando a questão e havia produzido um relatório majoritário recomendando a abertura ao uso de métodos artificiais de controle da natalidade pelos casais católicos. A maioria dos bispos e teólogos que estudaram a questão esperava que Paulo VI seguisse essa recomendação. A mídia esperava isso. Os fiéis progressistas esperavam isso. Paulo VI não seguiu. A Humanae Vitae reafirmou o ensinamento tradicional da Igreja sobre a inseparabilidade dos dois fins do ato conjugal, a união entre os esposos e a abertura à procriação, e declarou que qualquer ato que deliberadamente separe esses dois fins é moralmente ilícito. As consequências foram sísmicas. Teólogos e bispos de vários países publicaram declarações de dissenso público. A crise de autoridade que se seguiu foi a mais grave que a Igreja havia enfrentado desde o Concílio de Trento. Paulo VI, e que havia antecipado a reação, segundo seus colaboradores mais próximos, e ficou em silêncio. Não publicou mais nenhuma encíclica nos 10 anos restantes de seu pontificado. O silêncio de um Papa que havia escrito com tanta frequência e tanta eloquência era, em si mesmo, um documento. O que os críticos de 1968 não previram, e o que Paulo VI havia intuído com uma clareza que o isolou, eram as consequências antropológicas e demográficas que a revolução contraceptiva produziria nas décadas seguintes. A queda vertiginosa das taxas de natalidade no Ocidente, a instrumentalização da sexualidade, a crise das famílias. A história, lentamente, começou a validar a intuição do Papa solitário. O pontificado de Paulo VI foi também o pontificado do diálogo ecumênico, e aqui sua contribuição histórica é incontestável. Em 1964, ele se encontrou em Jerusalém com o patriarca ecumênico Atenágoras e, em um abraço histórico que encerrava simbolicamente o cisma de quase 1000 anos entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Em 1965, as excomunhões mútuas de 1054, e o ato formal que havia dividido a cristandade entre Roma e Constantinopla, e foram levantadas simultaneamente nas duas cidades, em uma cerimônia de reconciliação que nenhum dos lados havia previsto possível. Esses gestos de reconciliação ecumênica eram, para Paulo VI, consequências naturais de sua eclesiologia conciliar. A Igreja de Cristo é maior do que qualquer instituição particular. E os cristãos separados por séculos de incompreensão e polêmica carregam cada um deles tesouros do espírito que o diálogo paciente e respeitoso pode progressivamente trazer à luz comum. Sua relação com o sofrimento foi outro aspecto marcante de seu pontificado. Paulo VI sofreu de artrite grave nos últimos anos de vida e uma dor física constante que ele, à maneira dos místicos, interpretava como participação na paixão de Cristo. Em agosto de 1978, enfermo mais lúcido, celebrou sua última missa na residência de Castel Gandolfo e faleceu algumas horas depois. Tinha 80 anos.
Um detalhe de seu testamento revela a dimensão espiritual do homem que havia governado a igreja por 15 anos. Ele pediu um funeral simples, sem aparato, e que seus parentes e colaboradores não chorassem demasiado pela sua partida, porque ele confiava ir encontrar aquele que havia buscado, amado e servido durante toda a vida. João Paulo II beatificou em 2014. Francisco canonizou em 14 de outubro de 2018, e 50 anos após a Humanae Vitae, como se a Igreja quisesse deliberadamente marcar a distância histórica que permite finalmente julgar com equanimidade o Papa que ninguém havia completamente entendido enquanto estava vivo. Para compreender Paulo VI em profundidade, é preciso vê-lo na categoria teológica de um Papa de fronteira. Ele foi um homem situado exatamente no ponto de inflexão entre dois mundos, responsável por conduzir uma instituição milenar através de uma transformação histórica sem precedentes. Sem o luxo de poder escolher entre o antes e o depois, obrigado a ser simultaneamente guardião da continuidade e agente da renovação. Essa posição de fronteira é a mais ingrata que um líder pode ocupar, e é a que mais frequentemente condena seus ocupantes ao incompreendimento contemporâneo e à reavaliação póstuma. Os conservadores o criticavam por ter aberto a Igreja às influências modernizantes do concílio. Os progressistas o criticavam por não ter ido longe o suficiente, por ter freado o impulso reformador precisamente quando ele ganhava velocidade. Ambos os lados tinham parcialmente razão, e isso significa que Paulo VI provavelmente estava no lugar certo. Porque o papel do guardião da fronteira não é satisfazer nenhum dos lados, mas manter aberta a tensão criativa entre fidelidade e renovação que impede tanto o imobilismo nostálgico quanto a dissolução irreversível da identidade. A Evangelii Nuntiandi de 1975, considerada por muitos teólogos o documento pontifício mais importante do século XX, sintetizou essa tensão de modo magistral, um texto sobre a evangelização que afirmava simultaneamente a irrenunciável identidade específica do Evangelho e a necessidade de que ele fosse anunciado de modo culturalmente sensível, respeitoso da dignidade humana, atento às condições concretas das pessoas a quem se dirige. Um texto que continua sendo incrivelmente atual e que influenciou profundamente o pontificado de Francisco. Paulo VI foi o Papa que ninguém viu claramente enquanto estava vivo. A distância histórica está revelando, progressivamente, um gigante. A história de Paulo VI coloca sobre a mesa uma questão que qualquer liderança responsável inevitavelmente enfrenta: qual é a relação entre a verdade que se carrega e a linguagem que o tempo oferece para dizê-la? Como ser simultaneamente fiel ao que é eterno e relevante para o que é presente? Como resistir à tentação de sacrificar a verdade inconveniente no altar da popularidade, e ao mesmo tempo resistir à tentação oposta de se fechar na cidadela da verdade e esquecer que ela precisa ser comunicada para ser eficaz? Paulo VI viveu essa tensão com uma consciência angustiada que seus documentos registram de modo transparente. Não era um homem de certezas fáceis, era um homem de convicções profundas que havia aprendido, pela experiência intelectual e pastoral, que a complexidade da realidade resiste a qualquer simplificação e que a honestidade intelectual exige suportar o peso do que não se resolve de modo limpo. A Humanae Vitae foi o momento em que essa tensão atingiu seu ponto máximo, e em que Paulo VI escolheu, custasse o que custasse em termos de popularidade e de coesão institucional, manter fidelidade ao que havia discernido como verdadeiro. Que essa escolha tenha sido certa é algo que o debate teológico e o julgamento histórico continuarão a pesquisar. Que tenha sido corajosa, que tenha exigido do Papa uma solidão e uma firmeza que poucos líderes históricos demonstraram, e isso é incontestável. Os santos que a Igreja propõe à veneração não são propostos como seres sem fraqueza ou sem erro. São propostos como pessoas que, nas condições concretas e limitadas de sua existência histórica, buscaram Deus com sinceridade e fidelidade genuínas, e que essa busca deixou rastros de luz que iluminam o caminho dos que vêm depois. Paulo VI deixou rastros de luz. Às vezes eram rastros de um homem que caminhava sozinho no escuro, sem a consolação do aplauso, sustentado apenas pela convicção interior de estar no lugar certo.
Em um mundo que aplaude o que agrada e silencia o que desafia, isso é, talvez, a forma mais rara e mais necessária de coragem. O Vaticano ao entardecer. Uma janela iluminada no Palácio Apostólico. Sombra de um homem escrevendo. As luzes de Roma ao fundo, imensas e indiferentes. A câmera recua lentamente, fundido em escuro com uma única vela acesa. São Paulo VI foi canonizado em 2018. A Humanae Vitae continua sendo debatida. A Evangelii Nuntiandi continua sendo estudada. E o abraço com o patriarca Atenágoras em Jerusalém continua sendo o gesto ecumênico mais significativo dos últimos 1000 anos. O Papa que ninguém entendeu completamente enquanto vivia está sendo, aos poucos, compreendido. A Igreja deve mergulhar suas raízes na eternidade e seus braços no tempo. São Paulo VI.